Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Todos bem para a glória de Cristo, amém? Mais um dia na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor permitiu a cada um de nós estarmos aqui para glorificar, para exaltar o nome desse Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo a partir do número 19. Todos acharam, amém? Se você achou, já vai dando glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do 19, vai dizer assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado? Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, aleluia, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja o nome do Senhor. Você entra de pé em nome de Jesus, curva sua fronte mais uma vez, em nome de Jesus, não desfazendo da oração do obreiro Diego de maneira alguma, mas convém que a gente ore. Curva sua fronte, Pai Santo, louvado, engrandecido seja o teu nome. Pai, é com temor e tremor, Senhor, que eu me encontro nessa hora diante, Pai, da tua palavra, diante, Pai, do teu povo, Senhor, clamando, Deus, nessa hora a ti, Senhor, para que o Senhor venha intervir, Deus, dos altos céus nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai, sobre a minha vida, para que eu possa, Deus, nessa hora ser diminuído, Senhor, para que o teu Espírito, ele venha falar, Pai, ao coração do teu povo, Senhor, assim como o Senhor já falou ao meu coração, Pai, mediante essa palavra, Deus. Anula, Pai, o homem, Senhor, em nome de Jesus,
Que em tudo, Pai, o teu nome venha a ser glorificado, porque a honra é tua, a glória é tua, o poder pertence ao Senhor, os filhos, Pai, pertencem ao Senhor. Por isso, Deus, fala ao coração de cada um deles nessa noite, Senhor. Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a tratar com cada um de nós nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É a oração que eu te faço, grato ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, verdadeiramente é com temor e tremor que eu me encontro nessa hora, diante dessa palavra, diante desse texto pelo qual nós acabamos de ler, onde o Senhor diz uma parábola do rico e do Lázaro. Se eu fosse intitular essa mensagem nesse dia de hoje, eu diria: céu e inferno, qual a sua decisão? Céu ou inferno? Qual é a sua decisão? Irmãos, confesso que falar de céu e falar de inferno, principalmente, não são muitos os que são adeptos a essa palavra. Não são muitos os que gostam de ouvir acerca do céu, acerca do inferno. Muitos pregadores não gostam de pregar acerca dessa palavra. Muitas igrejas, elas não gostam, muitas das vezes, de tratar desse assunto, porque não são todos os que assemelham bem essa palavra, não são poucos os que estão prontos para ouvir essa palavra, porque o povo se acostumou nesses tempos de hoje, com a palavra de vitória, com a palavra de bênçãos. Não que o Senhor não tenha bênção, não que o Senhor não tenha vitórias, Ele tem, e nós sabemos disso, e nós sabemos que o Senhor tem para cada um de nós bênçãos, Ele tem vitórias. Na terça-feira passada mesmo, o pastor falou para cada um de nós aqui, o pastor Elvis, aonde ele falava do Deuteronômio 28, acerca das bênçãos que o Senhor Ele tem para cada um de nós, mas deixando claro para mim e para cada um dos irmãos, que todas essas bênçãos, elas são condicionadas a nossa obediência, não ao pastor, mas sim ao sumo pastor, que é Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. É uma passagem de fácil entendimento, é clara para cada um de nós. Você pode até discordar daquilo pelo qual está escrito nesse livro. Você pode, direito seu, você pode até discordar. Você pode até negar essa verdade que está dizendo nessa palavra, de céu e de inferno. É direito também seu. Você pode também até dizer que não é bem assim, que isso também não é dessa maneira. Uma coisa você não pode dizer, que não seja verdade aquilo que o Senhor, Ele tem colocado para cada um de nós nesse dia de hoje. Ainda que você despreze, ainda que eu e você nós venhamos a negar, ainda que eu e você nós venhamos a discordar, essa palavra, ela é verdadeira para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre esses dois temas que nós vamos falar nessa noite, sobre céu e sobre o inferno, porque são coisas que são patentes, são coisas que vão chegar, está diante de cada um de nós, é uma realidade, não é uma verdade, é uma realidade que há de acontecer na vida de todo ser humano. Por isso eu disse, intitulando a mensagem, céu e inferno, qual é a tua decisão? Porque a escolha, irmão, cabe a cada um de nós. Nós sabemos pela palavra do Senhor, em Mateus, ele vai dizer que há dois caminhos, e nós sabemos.
E ela vai dizer que um caminho desse ele é estreito, é apertado, mas há também, são poucos os que entram por ele, mas há um caminho largo, espaçoso. Eu amo falar desse texto. Eu amo falar desse texto de Mateus 7, se eu não me engano, começa no 13. Eu amo falar desse texto, porque é mais uma realidade para cada um de nós. Esses dois caminhos, que a decisão cabe a cada um de nós. Um é estreito, apertado, mas é ele que conduz a Cristo. O outro, a palavra diz que é largo e espaçoso, e são poucos os que entram por ele. Assim como é verdade, é verdadeiro, esses dois caminhos, assim também a palavra está mostrando para cada um de nós que é também verdadeiro o céu e o inferno. O céu e o inferno. E nós nessa noite a gente vai falar, essa parábola, ela se divide em dois pontos interessantes que a gente pode observar. Sobre dois pontos. O que é a nossa vida antes da morte, aqui, essa vida pela qual nós vivemos aqui agora, e a vida após a morte. Ela se divide nessa maneira: antes da morte e depois da morte. Porque há uma perturbação em nós, há uma confusão em cada um de nós acerca disso, acerca de como é, acerca de como vai ser, o que vai acontecer. A gente fica muitas das vezes pensando nessas coisas. A gente muitas das vezes entra em parafuso. Para muitos, morreu, acabou, se é, morreu, acabou, não. Há um juízo que nós iremos passar, há um juízo. Há um juízo para cada um de nós. Por isso a importância da gente decidir qual o caminho que a gente vai escolher. E essas três características que o texto também ele mostra para cada um de nós, onde vai falar na vida, na morte e na eternidade. Na vida, na morte e na eternidade. Segundo o texto pelo qual nós lemos, eu deixei bem claro aqui para eu poder estar falando para os irmãos. Segundo o texto pelo qual nós lemos, na vida havia e um pobre. Amém? Havia um rico e um pobre. Na morte, um é sepultado e o outro, a palavra não fala se ele foi tão somente sepultado. A palavra não diz. A gente não sabe, a palavra só diz que um foi sepultado. Aí quando nós vamos para a eternidade, um está nos altos céus e o outro no inferno. Na vida, o rico e o pobre. Na morte, um é sepultado, o outro a palavra não menciona. Mas na eternidade, a palavra vai dizer que um está nos céus, no seio de Abraão, e o outro está no inferno. Ainda com a sua Bíblia, se for possível, na sua mão, louvado seja o nome do Senhor, a gente vai começar a discorrer acerca desse texto, a começar pelo versículo de número 19, aonde nós vamos falar desses pontos, a começar pela vida, do lado de cá, na vida, antes de ser levado à sepultura. Quando nós lemos o versículo de número 19, ele vai dizer assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Até aqui, olhe para cá em nome de Jesus. A palavra faz questão, o texto, ele faz questão de mostrar como que era a vida desse homem. De que maneira ele se portava mediante o seu convívio e como era a vida desse homem. Um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Agora imagina você na sua mente como era
a vida desse homem, como que era a vestimenta desse homem, como quando fala de vestia púrpura e linho finíssimo, só aqueles homens de alto escalão, aqueles doutores, só aquelas pessoas que tinham muita condição, eram eles que se vestiam dessa maneira. A palavra fala que esse homem, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia regalada, esplendidamente. Imagina como que era o dia a dia desse homem. Imagina você no seu pensamento, imagina como que era quando esse homem, ele se sentava na sua mesa para ceiar, para se alimentar, como que era o banquete da vida desse homem, que a palavra fala que era rico, como que era o banquete pelo qual era servido para ele. De que maneira ele a cada dia ele se portava diante das pessoas, e como que as pessoas olhavam para ele, meu amado, de como as pessoas olhavam para aquele homem, vendo o status, a postura de como aquele homem era, de como ele se portava dentro da sua casa, diante da sua família, mediante a sociedade. Aqueles homens, as pessoas viam aquele homem todo trajado, um homem de boa conduta, porque a palavra aqui ela não fala que esse homem era um pecador, ele não fala nada disso. Ele não fala nada disso, mas fala dele, da maneira pela qual ele se portava. Um homem rico, vestido de linho, e vivia todos os dias da sua vida. Não era quando a gente, agora eu falo por mim, não é quando a gente chega num domingo, que a gente, né, Delfim? A gente procura comprar um negocinho melhorzinho para a gente estar comendo, comprar uma mistura diferente, uma coisa diferente, para a gente estar se alimentando ali com a nossa família. Muitas das vezes a gente tem um costume, muitas das vezes, de almoçar sentado no sofá. Domingo não, domingo a gente se prepara tudinho, às vezes a gente coloca a mesa, as crianças lá em casa até gostam, às vezes chamam, papai, vamos comer em família, eles falam assim, vamos comer em família hoje? É porque eles falam que vai sentar na mesa todo mundo, a gente senta ali, minha esposa vai e faz o alimento, a gente ali senta. Não todo dia. A palavra fala que esse homem, ele vivia regaladamente todos os dias. Era fartura a cada dia. Tudo que esse homem, creio eu, conjecturando eu, tudo que ele desejava, ele tinha. Os carros, agora você imagina os carros desse homem como que era. Os ternos Armani desse homem como que era, que ele tinha. Ele vivia regaladamente, esplendidamente, todo dia. E isso, eu falo aqui agora para os irmãos, o fato dele estar vivendo dessa maneira, isso não é pecado. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa que é rica, é pecado ser rico de maneira nenhuma, porque não é pecado. E diferentemente de Zaqueu, quando o texto fala de Zaqueu, fala que Zaqueu era um ladrão, um homem rico, mas era um ladrão, que roubava. Desse homem não. Desse homem não. A palavra não fala, diferentemente de Zaqueu, quando nós vamos ler lá em Zaqueu, até ele ter um encontro com o Senhor, até ele ser convertido, o Senhor dizer para ele, hoje me convém estar na tua casa, convém pousar na tua casa. Esse homem não. O problema desse homem não é o problema desse, o que ele tinha no seu coração, é porque o dinheiro que ele tinha era o Deus pelo qual direcionava a sua vida. Era o dinheiro que ditava as regras desse homem. Ele tinha de tudo que ele imaginasse, que ele quisesse, mas ele não tinha a presença do Senhor na sua vida. Ele tinha uma vida regalada, ele bebia de tudo, ele comia de tudo, ele bebia de tudo, tinha status, mas ele não tinha a presença do Senhor na sua vida. Mas isso, como nós estamos falando, ainda na vida. A gente vê pessoas de alto escalão lá fora, de como que é a vida das pessoas. E é uma vida dessa maneira. E mais uma vez eu digo, não estou dizendo porque o fato de ser rico é pecado, não é. Mas o problema é em quem nós temos colocado a nossa confiança. Como foi lido no Salmo, como falou o Salmo aqui, o David, do Salmo 20, uns creem em carro, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno.
A preocupação desse homem, a vida desse homem era pautada, era baseada tão somente naquilo que ele tinha. Naquilo que ele tinha, naquilo que ele possuía. Até que chega o dia da sua morte. Até que chega o dia da sua morte. Mas nós estamos falando ainda da vida. Agora vamos no versículo, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 20, aleluia. Versículo de número 20 vai dizer: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Até aqui. E os próprios cães vinham lamber as chagas desse homem. Agora aqui a gente vai ver, ainda na vida, o contraste que aconteceu naquela época aqui, nesse momento aqui, e que acontece também no nosso dia de hoje. O contraste da vida, de enquanto estamos vivos aqui nesse mundo agora, o contraste que é, um vivia uma vida esplendidamente, comendo de tudo, fazendo de tudo, vivendo esplendidamente, como diz a palavra, mas aqui agora a palavra vai dizer, Júnior, que agora esse homem, esse outro não, era um mendigo, um homem com fome, um homem tomado de chagas, e a palavra vai dizer que os próprios cães, eles vinham e lambiam as suas feridas, as suas chagas. Os próprios cães, eles vinham, era a companhia desse homem. Do rico não, você imagina a companhia de quantas pessoas estavam em volta daquele homem, que era rico, que possuía bens, a enormidade de pessoas que estavam ali ao seu redor. O outro lado não, agora não, está falando de um homem mendigo, de um homem tomado de feridas, um homem sem companhia humana, mas são somente a companhia de cães. E eles vinham e ele desejava, a palavra fala, as migalhas que caía da mesa do rico. Olha o contraste da vida, nessa vida pela qual nós vivemos. Como nós vivemos na vida, um era rico e o outro era pobre. Mas a palavra fala que esse homem também, ele também chega a morrer. Mas antes de a gente falar da morte, o fato desse homem, ele ser um mendigo, o fato dele ser um homem pobre, isso também não é característica de dizer que o reino dos céus já está certo para ele, também não. Assim como não é para o rico, assim também não é o fato dele viver essa vida, que aos olhos humanos, uma vida miserável, vamos dizer assim, desculpa a expressão da palavra, mas uma vida sem nada, desejando pegar aquelas migalhas que caía. A despeito disso, não é critério o fato de ser pobre, que você já vai estar nos altos céus, no seio de Abraão. Não é critério para nenhum de nós, assim como do rico. Mas o que me deixa impactado é quando nós vamos ver o nome da palavra Lázaro. Significa, louvado seja o nome do Senhor, o nome dele significa que é agraciado de Deus. A palavra Lázaro, o nome Lázaro, agraciado de Deus. Certamente, esse homem, ele não tinha riqueza, ele não tinha o que comer, ele era tomado sim de feridas, ele tinha sim a companhia, muitas das vezes, dos cães que vinham lamber ali as suas feridas. Mas uma coisa de muita importância, esse homem tinha na sua vida, que era a presença do Senhor na sua vida. A presença do Senhor na sua vida.
Irmãos, o fato de a posição pela qual nós ocupamos, o status pelo qual você está, nós estamos, isso não é critério, não é condição para Deus julgar se a gente vai estar no céu ou a gente vai estar no inferno. Porque o Deus, o nosso Deus pelo qual nós servimos, Ele não olha a minha aparência. Ele não olha a minha aparência, como me visto, Ele não olha isso. A palavra fala que Ele vai olhar o meu coração, porque é o coração que interessa, que o Senhor, Ele sonda a mente e sonda o coração. Não é o que eu sou lá fora, não é o dinheiro que eu possa ter, ou até mesmo a pobreza na qual eu possa estar, não é isso. Quando nós vamos para o livro de 1 Samuel, quando Samuel ele vai na casa de Jessé, para ali ungir um rei, a palavra dizia que Samuel, quando ele olha os filhos de Jessé chegando, a palavra diz que quando ele olha, se eu não me engano, é Eliabe, né? Ele olha a vida, quando Eliabe ele entra dentro da casa de Jessé, o belemita, a palavra fala que quando Samuel ele enxerga ele vê, aquele é aquele ali, porque ele tem postura de rei. Imagina como era esse homem. Devia ter aquele homem experimentado de guerra, um homem forte, com os ombros largos, igual o pastor costuma dizer para a gente aqui, com aqueles ombros largos, um homem bem posturado. Imagina a barba daquele homem, aquela barba bonita. Quando Samuel ele olha, está aí o rei de Israel, é ele, não tem outro, é ele, é esse homem aí. O Senhor vira para ele e fala: você olha, você vê a aparência, o por fora, o exterior, eu não, eu vejo o coração, é o coração que eu vejo, eu não olho a aparência, se é bonito, se é, não, eu não olho isso, é o coração que eu sondo, é o coração que eu sondo. Mas aí vai chegando um, vai chegando o outro, é esse? Não é esse não. Daqui a palavra diz que daqui a pouco chega um franzino, ruivo, não é ruivo que estava a palavra? Amém, igreja? Um ruivo. Samuel, devo olhar assim, não é possível. Aí o Senhor manda ungir a Davi, rei de Israel. Eu estou querendo dizer com isso que o Senhor não olha a nossa condição financeira, o que nós somos lá fora, na nossa, assim, que os outros costumam falar de nós. E certamente aquilo que você possa ser elevado aqui pelos homens aqui, diante do Senhor, não é nada. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Isso falando do lado da vida. Agora vamos falar do outro lado, o lado da morte. Porque quando nós falamos, na vida, um estava rico e o outro pobre. Agora vamos falar da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22, onde vai dizer assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Até aqui. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A palavra, como eu disse, ela não falou acerca do velório daquele homem, de como foi, de como não foi. A palavra tão somente fala que ele morreu mendigo e agora ele foi levado pelos anjos para os altos céus. Não foi levado esse corpo, a matéria, o corpo, mas a alma dele. Veio uma comitiva de anjos e pegou a alma daquele homem agora e ele leva para os altos céus, para estar junto no seio de Abraão. Porque ele era mendigo?
Não. Porque ele passava fome? De maneira alguma. Porque ele estava tomado de chaga, de feridas? Não. Porque os cães vinham lamber as suas feridas? De maneira alguma. Mas porque era um homem que servia ao Senhor. Deus é o meu auxílio. Ele sabia em quem ele tinha depositado a sua confiança. Ele sabia em quem ele tinha buscado para poder, quando fechar os olhos, no dia que ele fechasse os olhos, ele sabia para onde ele iria, para onde os anjos o iriam levar, para onde ele iria. Assim também é cada um de nós, irmãos. Assim também somos nós. Aprendemos a cada dia acerca da palavra do Senhor. E ela mostra para cada um de nós o caminho pelo qual, como eu já disse, que devemos seguir. Ele vai colocar diante de nós a porta estreita, o caminho apertado. Ele vai botar diante de nós também a porta larga, espaçosa. Mas como eu disse, a decisão é nossa. O tempo pelo qual nós vivemos nessa vida de hoje é tempo de nós nos aproximarmos mais e mais do Senhor. Porque é Ele que tem cuidado de cada um de nós. É Ele que tem condições de mudar, de transformar a nossa vida, de mudar a nossa vida, de dizer para cada um de nós: vinde, possui o que é teu por herança. Porque Ele não fez o inferno para mim e para você de maneira alguma. O céu foi feito para Satanás e seus anjos caídos. Não foi para nenhum de nós. Para isso Ele veio, se fez na forma de homem, sofreu, se humilhou, padeceu, para abrir uma porta de salvação para cada um de nós. E essa porta, ela está cada dia ali aberta para cada um de nós. Aquele sacrifício na cruz do Calvário foi pela minha vida, foi pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. A vida dos irmãos que são conectados através do canal, a vida, a sua vida que vai ainda assistir essa mensagem, foi por cada um de nós, foi por você, que Ele verteu todo o seu sangue. Esse homem, a despeito de ser pobre, mendigo, sem condição alguma, ele sabia do Senhor, ele conhecia o Senhor, ele sabia que só Jesus podia dar vida e vida com abundância, para que ele pudesse um dia mudar a situação pela qual ele vivia, para mudar a situação, tirar daquela vida de sofrimento pela qual vivia ainda na vida, do lado de cada um da vida, para agora, depois da morte, ele experimentar aquilo que o Senhor veio para dar a cada um de nós, que é uma vida e vida com abundância. E não 2 dias, 10 anos, 100 anos, não. É para a eternidade. É para a eternidade. Ele sabia disso. Que mesmo a dificuldade pelas quais ele passou, ainda quando estava em vida, ele sabia que tinha um peso muito excelente para aquilo que o Senhor, ele estava preparando para a sua vida. Assim somos cada um de nós. Independentemente da luta que você está passando, independentemente da dificuldade pela qual você está passando, haverá um momento, haverá um dia, aonde o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aleluia, e toda essa dor, todo esse sofrimento, tudo isso vai acabar. Aleluia. Nós seremos transformados, nosso corpo, nós teremos um corpo transformado. Esse corpo que é corrupto será transformado na incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal, ele vai ser transformado na imortabilidade. Deus tem poder para fazer isso. Está doendo aqui na vida do lado de cá, ainda na vida, tá? Mas vai chegar um momento que tudo isso vai cessar. Tudo isso vai passar, tudo isso vai cessar. Mas a decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é de cada um de nós. Céu ou inferno, qual é a tua decisão? Cabe a cada um de nós, porque a gente sempre fala que ele somente bate, ele só bate. Aquele homem experimentou, esse rico experimentou de tudo que ele tinha, do que ele podia, mas se esqueceu daquele que tem poder de matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. É a ele que nós devemos temer, porque ele tem poder de matar o corpo e pegar a alma e jogar no inferno ou então no céu. É Ele que tem esse poder. Muitas das vezes as pessoas esquecem disso.
e vai vivendo a sua vida esplendidamente, como diz na palavra, e vai vivendo assim, a sua vida vai vivendo, vai levando, e se esquecendo que chegará um dia, isso não tem classe social, não tem rico, não tem pobre, não tem nada, não tem classe social, não tem nada, não tem preto, não tem branco, não tem nada disso. Vai chegar para todo mundo. E que dia é esse, pastor? É o dia da morte, para cada um de nós. Mas o morrer, como o pastor Hélio sempre diz, muitas vezes a gente conversando com ele falando, o morrer não é o problema. Morrer não é problema. O problema é o que você tem feito, o que nós temos feito, para após o outro lado da vida, para onde nós iremos? O que nós iremos viver? Aonde nós iremos viver agora a eternidade? Porque quer céu, quer inferno, será eterno. Eterno. Por isso é um assunto complicado, é um assunto que muitas das igrejas não gostam de falar, porque as pessoas não querem ouvir isso. Até para dar glória fica ruim, a pessoa não dá glória. Ela não dá glória. Porque é bom ouvir que você vai ser, como eu disse, que você vai ter isso. Esse que eu estou vendo ali, uma chave, estou vendo um carro, estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. É isso que o povo ele tem buscado nesses últimos tempos. É isso que o povo tem buscado. E as pessoas vão atrás disso. E tem pessoas, pastores, igrejas, que agem dessa maneira. Mas aí é eles com o Senhor. Eles estão pregando dessa maneira. E muitos têm ido buscar essas coisas. Eu não posso, pastor, ser uma pessoa bem-sucedida ainda do lado de cá dessa vida? Claro que pode. Nós falamos no começo da Deuteronômio 28, das bênçãos que tem. Você pode. Você pode ter o seu negócio, você pode ter o seu dinheiro, você pode ter sua casa, sua família, tudo direitinho. E é lícito isso, é lícito. É lícito você ter, cada um de nós termos. Mas há algo muito maior, que os nossos olhos não conseguem enxergar, que o melhor que você possa viver lá fora, no mundo, seja na sua empresa, na sua casa, sei lá onde for, não se compara aquilo pelo qual o Senhor, Ele tem preparado para cada um de nós. Não se compara. Esse homem estava dessa maneira, aos olhos humanos, uma vida deplorável, horrível, mas ainda assim, com o Senhor no coração, com o Senhor Jesus no seu coração, ainda assim, ele buscando a presença do Senhor, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu para o seio de Abraão. Aí a parte B, vai falar agora do outro lado, do rico, aonde o texto vai dizer, e morreu também o rico, e foi sepultado. O pobre morreu. A palavra diz que os anjos o vieram e montaram toda aquela comitiva e o levaram para o seio de Abraão. Agora a parte B do versículo de número 22 está dizendo que também morreu o rico e foi sepultado. Morreu rico e foi sepultado. Agora você imagina, pensa comigo no velório desse homem. Imagina como que foi o velório desse homem. Quantas coroas daquela de flor que tem, né? Quantas coroas daquela que as pessoas mandaram, com aquelas palavras bonitas escritas assim no meio. Fulano agora morreu, mas fulano agora descansou. Ele está com o Pai, descansou. E não tem sido assim nos dias de hoje? Irmãos, eu não estou aqui dizendo que A ou B, que a pessoa A ou B morreu, ou que foi para o céu, ou que foi para o inferno. Eu estou mostrando o que a palavra, ela mostra, ela diz para cada um de nós.
A gente sabe, através da palavra do Senhor, as condutas que cada um do ser humano eles vão vivendo, as que vão conduzi-los para o céu, e as condutas também contra, que vai conduzir, não para o céu, mas para o inferno. Muitas vezes a gente vê pessoas falando aquela coisa toda, aquele velório bonito, aquela coisa toda bonita. Ah, fulano era uma pessoa muito boa, certamente está no céu. O fato de eu e você ser bom, primeiro que não há ninguém bom, a palavra já fala isso. Bom é Deus. Mas o fato de você ser uma pessoa benquista aí fora, para os olhos humanos da sociedade, não é critério também para te levar para o céu. Porque ninguém é bom. Mas aí morre, todo mundo é bom. A pessoa muitas vezes, depois que morre, todo mundo agora é santo. Às vezes vive uma vida totalmente contrária à palavra do Senhor, totalmente voltada não para as santas de Escritura, mas para uma vida que não condiz com a palavra do Senhor, para uma vida que não agrada ao Senhor, mas na hora que fecha os olhos, a pessoa parece que vira santa, que vira santo. Irmãos, como eu falei, é um título que muitos não gostam. De repente tem gente aqui nessa noite, sentado aqui, que também não esteja assimilando, gostando, porque eu não vim para ouvir isso. Mas é o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para estar falando para a igreja. Porque o nosso compromisso não é com o homem, mas sim com o Senhor. Porque é Ele que é o Senhor dessa casa, é Ele que fala através de cada um dos teus servos aqui nesse lugar. Como o pastor fala, quer queira, quer você não deixe de ouvir. Há profeta nesse lugar falando, pregando o evangelho que cura, que salva e que liberta. Não tem como a gente passar e vir para cá num domingo e para ficar falando de oba-oba para ninguém, não tem como. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É ela que vai transformar o meu caráter, o caráter de cada um de nós. Eu louvo o Senhor por isso. Ontem nós estávamos na igreja lá em Magé, no aniversário da igreja de Magé, aos 11 anos. Eu já falei lá em Magé, esse altar aqui em cima, ele é maior do que a igreja lá de Magé. Daqui para cá, se você pegar daqui para cá, ó, é maior do que a igreja de Magé. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque foi naquele lugar, naquela garagem, ainda com chão de cimento na época, quando eu cheguei lá. Mas ali eu pude entender o que era a palavra do Senhor. Ali eu pude compreender que o fato de eu não é só tão somente eu ser crente, eu estar só na casa do Senhor. É algo mais que o Senhor quer de cada um de nós. É muito mais que Ele quer de cada um de nós. Porque Deus sabe que há um céu e um inferno. Por isso, a cada dia, Ele vai nos exortando, e a exortação, muitas das vezes, é encorajando a cada um de nós a viver a palavra do Senhor. A viver a palavra do Senhor. Ele vai nos encorajando. E ali nós estávamos ontem, para a glória e honra do Senhor, uma festa, que os irmãos tiveram lá, eles viram, tem no canal, depois os irmãos podem estar vendo, o pastor pregando, ele dando testemunho daquilo pelo qual o Senhor tem feito, nesses 11 anos em Magé, nos 12 anos que tem lá em Cabo Frio, nos 16 anos, se eu não me engano, que vai fazer agora, em novembro, na igreja lá em Vaz Lobo, e até mesmo nesse um ano, e alguns meses, que nós estamos aqui para a glória do Senhor, amém, igreja? Amém. Esse um ano e um pouquinho que nós estamos aqui com essas portas abertas, onde pessoas já vieram a esse lugar, estão vindo nesse lugar, e elas têm sido alimentadas através da palavra. É esse o propósito de cada um de nós, da igreja de Cristo. É esse o propósito, de pregar a verdade do Senhor. Mas esse homem, como nós estávamos falando, voltando para o texto, ele morre. Ele morreu, e a palavra diz que ele foi sepultado. E aonde, irmãos, que ele abre os olhos? Está com a sua Bíblia aí? Aonde que esse homem, depois de morto, ele abre os olhos? Você pode me dizer bem alto? E aonde? E no Hades, inferno. E no Hades, louvado seja o nome do Senhor, ergueu os olhos, estando em
tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele não está mais com aquela vida regalada, resplendida, pela qual ele vivia. Ele é sepultado, e quando ele abre os olhos, ele está no Hades, no inferno. Porque ele era rico? De maneira alguma. Porque ele tinha uma vida onde ele se alimentava bem, ele se vestia de linho fino, de púrpura, por isso, de maneira nenhuma. Porque ele tinha sua vida, uma vida, a cada dia ele vivia uma vida esplêndida, sem se preocupar com nada, de maneira nenhuma. Por tão somente não ter o Senhor na sua vida. Ele não tinha o Senhor. Observe que o dinheiro que ele tinha, a fama que ele tinha, as roupas finas que ele tinha, não deram a ele a condição de estar no seio de Abraão. Eles não deram a ele. O dinheiro que ele tinha, a fama, nada disso fez com que esse homem agora, ele estivesse no seio de Abraão, gozando daquilo que o Senhor, ele tem preparado para cada um de nós. Ele não recebeu isso. Ele abriu mão dessas coisas. Durante toda a sua vida, ainda na vida, como nós falamos, ele não quis, ele não se preocupou com o Senhor. Ele não se preocupou em viver uma vida em santidade com o Senhor. Ele não se preocupou em rever os seus conceitos perante o Senhor. Ele não se preocupou em se arrepender dos seus maus caminhos. Porque a palavra diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é se arrependendo dos seus maus caminhos. Ele não se preocupou com isso. Mas agora que abre os olhos, ele se encontra no Hades, no inferno. Está lá. E de lá, louvado seja o nome do Senhor, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Detalhe, estando em tormento, em tormentos. Imagina, em tormentos, e você está num lugar onde a palavra fala que o bicho ele não cessa de comer, onde o fogo ele nunca se apaga, um lugar de dor, um lugar de choro, um lugar de sofrimento, um lugar, o pior, aonde a pessoa não consegue mais morrer, porque a morte vai fugir dele. Lá no inferno, a morte vai fugir. As pessoas vão desejar morrer mediante ao tormento que a palavra está falando que ele vive, mas ele não vai conseguir. Muitas das vezes, quando nós vimos as pessoas que suicida, muitas das vezes a luta é tanta, a dificuldade vai se aumentando, as coisas vão aumentando cada vez mais, que a pessoa pensa em si, que o jeito, a maneira pela qual elas vão sanar toda aquela dificuldade, toda aquela dor pela qual está passando, é tirando a sua própria vida. E as pessoas muitas das vezes cometem essas coisas, achando que morreu, vai ficar tudo bem, mas a palavra fala que os suicidas, eles não herdam o reino dos céus. Aquilo que a pessoa pensa que era difícil, que era pior, aqui, do lado de cá da vida, quando vai para o outro lado, aquilo se torna pior, e pior, eternamente. Eternamente. Esse homem não se preocupou. Aí ele está em tormento, e a palavra fala que ele viu ao longe, lá Abraão e Lázaro, no seu seio. A palavra fala que é um abismo, aonde, como nós lemos no texto, o que está aqui não passa para lá, o de lá não passa para cá. A palavra não fala que Lázaro ele viu o rico da onde ele estava, mas fala que o rico da onde ele estava, do inferno,
ele consegue enxergar. Ele consegue enxergar Abraão e Lázaro lá no seio do Senhor. Irmão, você já, agora trazendo para o nosso dia de hoje, você já foi convidado ou não foi convidado para uma festa, de repente no seu bairro, na sua casa, que aí você passa aonde foi a festa, aí você passa, não foi convidado, aí você passa naquela festa na sua rua, no seu bairro, na sua casa, perto da sua casa, aí as pessoas estão ali naquela festa, dançando, brincando, aí você, poxa, fulano não me convidou, eu queria estar naquela festa ali, queria estar naquela festa ali também, comendo, bebendo, enfim, dançando, fazendo o que fosse. Aquilo a pessoa fica assim triste, porque queria estar participando daquilo. E não foi convidado. A palavra fala que o rico, ele olha, ele vê Abraão lá em cima, Lázaro lá em cima. Imagina você poder ver o lugar pelo qual não o Senhor te privou de você estar ali, de maneira alguma. Não o lugar que o Senhor, ele te privou de você estar ali, mas o lugar que pelas suas atitudes, pelas nossas atitudes, ele fez com que nós não tivéssemos direito de poder chegar até aquele lugar. E agora nós estamos aqui. A pessoa está aqui embaixo, olhando e vendo aquela festa. De repente vê um pedacinho daquele pavimento da rua, que é de ouro. De repente vê um pedacinho daquele rio de cristal. E no Hades, ele enxerga tudo isso. Já pensou? Eu já falei de um sonho que eu tive aqui. Eu já contei de um sonho que eu tive aqui certa vez, aonde nós estávamos encaminhando as pessoas para um portal grande, bonito. As pessoas estavam indo para aí e a gente do lado de fora aqui, a gente via tudo preparadinho, tudo bonito. Lá dentro, lá as pessoas encaminhando. E para o outro lado, as pessoas iam andando, aí daqui a pouco elas caíam. E lá não, aquela fila seguindo, as pessoas se banqueteando lá dentro, aquela coisa toda. E os nomes escritos no caderno, no livro. Esse sonho deve ter uns 6 a 7 anos, mais ou menos. As pessoas entrando, e eu com a relação de nomes também. O diácono Amauri, lá de Vaz Lobo, que está sempre aqui com a gente também. E o obreiro Fernando, a gente lá. O nome das pessoas, não, pode ir, seu nome está aqui, vai. Mas daqui a pouco, quando eu olhei, o meu nome não estava. Irmão, pensa na maneira pela qual eu acordei pela manhã. Chorando, amargamente chorava. Quando eu acordei chorando. Acordei chorando. Aí depois, falando, não, seu nome não tá. Daqui a pouco a Mauri apareceu, com uma outra relação, para a glória e honra do Senhor, meu nome estava lá. A Mauri chega, não, Jorge, vem cá, seu nome está aqui, entra. Vai lá, entra, está tudo certo. Eu falei, ai, graças a Deus. Mas a tristeza pela qual eu acordei, sabe o que foi isso? Foi o Senhor me mostrando, através daquele sonho, que tinha algo que eu estava fazendo na minha vida, que não estava agradando a Ele. E se eu ainda dentro da igreja, que 6, 7 anos atrás eu estava na igreja, eu já estava na igreja já. E detalhe, nessa igreja, o Senhor mostrando para mim que tinha algo pela qual eu estava fazendo naquele período que não estava agradando ao Senhor. É como se Ele falasse, se você permanecer dessa maneira, é aquilo que vai acontecer com a sua vida. Se você não se consertar, é isso que vai acontecer na sua vida. Porque muitas das vezes a gente acha que só o fato de estar dentro da igreja já está tudo certo, já está tudo bem. Não é mais. O Senhor, Ele quer mais de cada um de nós. Não é tão somente a gente chegar numa terça, chegar no domingo, seja pela manhã ou seja no culto aqui à noite, como nós estamos, e tão somente sentar nesse banco, acabou o culto, eu ouvi a palavra e vou embora para cá. Não, é muito mais que isso. É necessário de cada um de nós um esforço, é necessário de cada um de nós uma busca, e eu falo a começar primeiramente pela minha vida.
É necessário a gente agora começar a se posicionar diante do Senhor, porque esse rico, ele não se preocupou com isso, e quando ele abriu os olhos, ele estava no Hades e não no céu, porque o tempo, ele passa rápido. Esse avivamento que vai ser derramado sobre a igreja, é sobre aqueles que estão se posicionando diante do Senhor. Quando, pastor? Hoje? Não, ontem, desde ontem, anteontem, não é amanhã, depois de amanhã, é a partir de hoje, é agora. Não vai ser, chegou o avivamento, agora vamos falar, não vai ter tempo, não vai mais ter tempo, é hoje, é se posicionando hoje diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no 24 a palavra fala que ainda no céu, a palavra fala que agora esse homem começa a clamar ao Senhor, e vai dizer assim o 24, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmãos, uma coisa que eu aprendi com o nosso pastor, certa vez ele trazendo uma mensagem, eu me lembro muito bem, no inferno não é lugar de clamar mais ao Senhor. Ali não tem como mais, Diego. David, eu falei Diego aquele lá. Lá no inferno não tem como mais você e eu, nós clamarmos ao Senhor. Mas Senhor, não tem como. Já está decidido, já martelo já foi batido. Não vai ter como mais a gente clamar, pedir, querer clamar. E aqui ele clama para que venha refrescar. Imagina o tormento que estava esse homem. Imagina uma gota de molhar o dedo na água, uma gota, vai refrescar o quê? Mas ele clama, pedindo. E o texto seguinte vai dizer, ele vai dizer, e clamando disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado e em chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, ele está no céu, e tu atormentado no inferno. E além disso, como nós falamos aqui, o texto diz, há um abismo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. É como nós falamos aqui, não tem como. Eu vou tentar jogar uma coisa que eu vou, não tem como. Os mais antigos, antigo não, né? As palavras antigas é mais complicado. O que tem mais um pouquinho de tempo atrás, antigamente, lá atrás, quando eu era mais jovem, tinha uma novela que passava, eu cheguei a ver, não vou falar que eu não via, eu via, era ímpio, na época estava vendo, o nome chamava A Viagem, os irmãos lembram? Alguém lembra? Amém? A Viagem, aonde tinha um homem lá, um ator lá, que o cara era do mal, não era isso? Ele era um homem mau, que ficava aquela coisa toda, que viveu a sua vida sem compromisso com nada, sem compromisso com a palavra do Senhor, mas ali naquela trama, naquela novela, mostra que aquele homem, aí parece uma irmã, se eu não me engano, a irmã dele orando, pedindo um pastor lá orando, aquela coisa toda, e ele está lá todo de preto, com aquele braço fechado assim, cara amarrado, fazendo um monte de maldade. Mas aí conforme vai o desenrolar da trama, aquela coisa toda, depois aparece ele já de branco, com o rostinho já todo perfeito, tudo bonitinho já. Tipo assim, ele estava no momento de tormento, no lugar de tormento, mas agora não, agora ele saiu dali, e agora ele está para cá, no lugar de luz. Que na novela mostrava isso, um lugar bonito, espaçoso, aquele negócio tudo verdinho, tudo bonito. Quantas pessoas que foram enganadas mediante a uma programação de uma televisão, de uma novela, achando que é dessa maneira que vai ou que acontece.
na nossa vida? Quantas pessoas se deixando ser influenciadas por aquilo? Achando que aqui já cai esse negócio que a pessoa fala de negócio de purgatório. Não tem isso. Não tem esse negócio que eu estou aqui do lado de cá hoje, mas que alguém vai orar, alguém vai fazer alguma coisa, vai ter missa de 7º dia, vai ter missa de sei quantos dias, que vai mudar, que aquela situação vai mudar. Não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Não tem esse negócio, estava ali aquele ator lá, tudo, a cara trincada, aquela cara toda, agora está tudo sorridente aqui num lugar bonito. A palavra fala que morre se o homem segue o seu juízo. O juízo vai seguir, irmãos. Cada um vai seguir o seu juízo, mediante aquilo pelo qual viveu do lado de cá, na vida, hoje, como nós estamos vivendo aqui agora, do lado de cá. Mediante aquilo que nós vivemos aqui agora, mediante as nossas escolhas, as nossas decisões, aqui do lado de cá da sepultura, na vida, para que depois do outro lado, na morte, venha o juízo e assim seja determinado, sentenciado, céu ou inferno. Não é pregado isso, mais uma vez eu digo, mas é necessário a gente entender isso. É necessário a gente entender e começar a rever, a começar a abrir mão para poder um dia, poder estar ao lado do Senhor, no seio de Abraão do Senhor, no seio de Abraão do Senhor, porque não tem como, no 27, ele vai dizer assim, e disse ele, rogo-te pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Note que aquele homem, que nunca quis compromisso com o Senhor, nunca quis viver uma vida para com o Senhor, agora no inferno, ele clama ao Senhor e ainda intercede pelos seus irmãos que estão vivos. Deixa eu falar mais uma coisa para os irmãos. Do lado de lá da sepultura, não tem como nem eu, nem você clamar pelos nossos parentes. Não tem como. Não tem como a gente pedir por pai, por mãe, por filhos, por irmãos, parentes, não tem como pedir. Isso agora eu falo como se tivesse um espelho, eu me vendo a mim mesmo. O tempo de clamar, de interceder, é hoje, é agora. É enquanto nós estamos do outro lado da vida. O tempo de você clamar pelo seu parente, o tempo de você clamar pela sua esposa, o tempo de você clamar pelo seu marido, pelos seus filhos, enfim, por toda a sua parentela, é agora, é do lado de cá, enquanto nós temos vida, porque depois que nós estivermos do outro lado, a gente não tem como clamar. E ele ainda fala, não, porque se Lázaro voltar, se eles verem um dos mortos ressuscitando, eles vão acreditar. Lázaro, que estava morto há 4 dias, ele ressuscitou, não ressuscitou? Os judeus que quiseram, que queriam matar Jesus, vendo Lázaro, eles se converteram? Ah, mas ele morreu, não morreu? E agora ressuscitou. Ele poderia agora falar para aqueles homens, e aqueles homens não olhar assim, é verdade, não, agora eu vou crer, nem por isso, eles se converteram ao Senhor. Não adianta ir nesses lugares que eles vão, de mesa, sei lá que cor, e chamar espírito que vai falar, é demônio que vai falar. Não tem como, o abismo está posto, os que estão lá não vêm para cá, o de cá não vem para lá, não tem como. É a cada dia, irmãos, mais uma vez eu digo, a gente está diante do Senhor. Não estou dizendo, mais uma vez, eu quero frisar isso.
que você não possa ser bem-sucedido ainda aqui nessa terra. Você pode, é lícito, é devido a você, você pode, mediante seu trabalho, mas uma coisa eu te falo: não abra mão de Cristo por nada nesse mundo aí fora. Não abra mão de Cristo por nada nesse mundo aí fora. Porque aquilo que o nosso Senhor, Ele tem para cada um de nós, é muito maior do que eu e você, nós possamos imaginar. Não se compara aquilo pelo qual Ele tem preparado para cada um de nós. A sua família, clame por ela agora. Ore por ela agora. Busque você a presença do Senhor. Procure estar diante do Senhor no seu dia a dia, nos seus afazeres, naquilo pelo qual o Senhor tem colocado diante de você, para você estar se posicionando, para você estar fazendo para a glória e honra do Senhor. Procure estar diante do Senhor. Viva a palavra do Senhor, porque é ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que vai aplanar diante de cada um de nós. É ela que vai dar a direção. É ela que ainda do lado de cá dessa vida, ela vai mostrar para cada um de nós como deve ser o nosso proceder, o nosso caminhar. Na presença do Senhor. Porque como nós falamos no começo, a morte ela vem para todo mundo. Eu tenho um colega de trabalho que ele fala que a morte não tem educação. Ela não tem educação, ela chega. Seja para velho, para meia idade, para jovem, para rico, para criança, para idoso, qualquer um, ela chega, ela vai vir. Essa é uma das maiores certezas que nós temos, é que nós vamos viver, é que nós vamos morrer. Tem um louvor que o pastor Elvio sempre canta, que o nascer é tão lindo quanto morrer, não tem um negócio desse? Mas só que a gente não entende, a gente não é preparado para isso. A gente não é preparado para a morte. A gente se alegra quando nasce um filho, quando tem um nascimento, a gente fica alegre, mas na morte não. A gente não se alegra. Mas quando há uma morte, na presença do Senhor, você sabe que está na presença do Senhor, isso tem que alegrar o nosso coração, mas também entristecer, quando a gente sabe que, mediante a palavra que nós temos lido, vendo as condutas pela qual a pessoa tem vivido, isso entristece, é motivo de entristecer o nosso coração, a pessoa não estando na presença do Senhor, na presença do Senhor. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia, como nós falamos, de Lázaro. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você tem a cada dia a palavra do Senhor sendo ministrada, seja aqui, seja você na sua casa, quando você cumpre o seu Mateus 6,6, você entra, você ora ao seu Deus, você lê a palavra, ali é Deus falando com cada um de nós. Dê crédito a isso. Ouça a palavra do Senhor, peça ao Senhor aquilo pelo qual tem afligido a sua alma. Peça a Ele, diga: Senhor, eu não tenho conseguido por mim mesmo. Sozinho eu não tenho conseguido, mas ajuda-me. Ajuda-me, porque a situação tal tem se levantado contra a minha vida. Mas eu creio no Senhor. E Deus, Ele está de braços abertos, irmãos. Porque o intuito do Senhor, o desejo dEle, é que todos se salvem. Ele não faz acepção de pessoas. O desejo dEle é que todos se salvem e cheguem à estatura de varão perfeito. Aí você vai dizer: mas mediante tudo o que foi dito, pastor, o que devo fazer? Busque ao Senhor. Eu vi uma frase que
impactou muito. Eu até anotei aqui essa frase para estar lendo com os irmãos. Onde a frase vai dizer assim, ó: a justiça de Deus exige a sua e a minha condenação. A justiça de Deus, ela exige a nossa condenação. Ela exige a cada dia. Muitas das vezes nós oramos assim: Senhor, não nos olhe com o seu olhar de justiça, porque certamente seríamos fulminados. Não oramos assim muitas das vezes? É a justiça de Deus. Ela exige que a gente seja condenado, mas, porém, a graça de Deus providenciou um meio de salvação para cada um de nós. Você pode glorificar o nome do Senhor? A justiça dele exige a minha e a sua condenação, mas o próprio Senhor, ele providenciou para mim e para você uma porta de salvação, e essa porta é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então é tempo sim de nós nos entregarmos a esse Deus, a buscar verdadeiramente esse caminho estreito, essa porta que é Cristo Jesus. É se arrepender a cada dia dos nossos maus caminhos e passar agora a viver uma vida com Cristo Jesus. Porque, como eu disse, a morte, ela não tem educação, ela chega para cada um de nós. E a palavra diz: louco, e se hoje pedir a tua alma, o que tens preparado, e para quem será? O que nós temos preparado? Esse homem rico, ele não se preocupou. De repente ele estava como na passagem, na parábola lá, ele estava dizendo: alma, come, bebe, folga, porque eu tenho muito em meus celeiros. De repente estava dessa maneira, mas a morte, o outro lado, chegou. Então que a gente venha se posicionar nessa hora, nesse dia de hoje, nesses tempos de hoje, ainda que com luta, com dificuldade, busque ao Senhor, clame pela presença do Senhor, que muito mais Ele tem a se revelar a cada um de nós. Muito mais Ele quer fazer pela minha vida, muito mais Ele quer fazer pela sua vida. Mas o tempo, como eu disse, não foi ontem, não é ontem, não é amanhã, é hoje. E Ele diz: se hoje ouvires a tua tão doce voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração, não. Deixa Deus falar, deixa Deus tratar, deixa Deus mudar, deixa Deus tirar esse coração duro, esse coração de pedra, e deixa Ele transformar e Ele colocar agora um coração de carne, um coração disposto a obedecer, a cumprir a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Pode aplaudir ao Senhor. Se for o Senhor, pode aplaudir ao Senhor. Grupo de louvor, faz favor.